Vamos lá, então. É muito bom estar aqui, é muito bom estar com vocês. E aí, assim como para criar um hábito, né? Você tem que ter uma deixa, uma rotina e uma recompensa, certo? Isso aí vamos dizer assim, a formação de um hábito. E aqui a gente está falando sobre novos hábitos financeiros. Como é que eu vou criar esses hábitos, né? Então, a partir de uma decisão, que é o que eu tenho que fazer, disciplina, que é a consistência, né? Que é a mãe da excelência, como eu falei ontem, e a determinação, que é depois que você sabe o que é que você tem que fazer, né? Como é que tipo, como é que eu vou seguir em frente, né? Que esforço eu vou demandar? Tem que ter disciplina. Então, aí eu faço uma pergunta: que futuro eu quero para mim, né? E aí isso tudo parte da determinação. E o primeiro ponto que a gente vai enfatizar hoje é sobre visão clara do que você quer, dos seus planos. Porque não adianta você tomar uma decisão, você ter disciplina, e aí quando chegar na hora de tudo vai acontecendo, mas aí no meio do caminho existem alguns percalços, e aí, mas você não tem uma visão clara dos seus planos. E aí, o que é que você tem que fazer? Então, assim, é muito importante quando a gente toma uma decisão com disciplina, a determinação ela está de mãos dadas com esses três, né, com esses três hábitos, porque é o que vai fazer toda a diferença na sua trilha. Não adianta a gente só querer tomar decisão, a gente buscar como fazer se a gente não persiste, se a gente não tem consistência do que a gente quer. Ô, Josilma, já pegando um gancho aí nessa tua primeira dica, que é ter visão clara de seus planos. Eu já escutei bastante gente falando sobre educação financeira, professores, enfim, coaches, já tem livros falando sobre isso. E tem até um aqui interessante, terapia financeira. E muito se fala assim, você precisa saber qual o carro que você quer, qual é a cor que você quer, qual é a marca e quando você vai ter. Cara, mas não é um carro. A Isso, educação financeira não está restrita a um bem, isso. né? A uma TV, a um carro, a um apartamento, a uma viagem. Né? Aparentemente, fica como se você fosse, então, vamos se organizar então para fazer uma viagem no final do ano. Cara, isso é muito pouco para me educar financeiramente. Isso aí é apenas uma reserva para alguma coisa. Isso, Então, eu exatamente. vejo eles dando muito exemplo disso e isso não entra, porque às vezes eu não quero carro, eu não quero a viagem, eu não quero. E aí? Então, eu não sirvo para ser educado financeiramente falando? Então, eu queria que você deixasse claro para a gente o que é claro para a gente, o que é essa visão clara dos seus planos, entendeu? Entendi. Então, como o Maurício acaba de falar, né? Porque a gente foca muito estar bem financeiramente é ter bens. E na verdade não é isso. Isso é a consequência, né? Lógico. Mas o que é que inicialmente, de onde nós partimos, né? Como é que eu estou hoje, né? Ou minha vida vem? Como é que eu venho administrando isso? Eu estou satisfeito com isso, com a minha situação hoje? Não estou satisfeito. Então, o que é que eu quero? O que é que eu quero mudar? Eu quero que sobre dinheiro para eu ficar mais tranquilo. Eu quero ter uma reserva para fazer uma viagem. Eu quero ter uma reserva para fazer um curso. Eu quero ter uma reserva ou eu quero dar tranquilidade para minha família. Então, é muito mais do que bens materiais. É muito mais. Então, quando a gente fala de visão clara dos planos, qual é hoje a sua prioridade? É ter um carro ou você ter tranquilidade com a sua família? Então, é essa visão que você tem que ter. Porque bens são consequências, né? E muito aí é onde existe uma análise hoje bem criteriosa com relação a isso também, né? Porque às vezes nem compensa, né? Você está buscando tanto esses bens materiais, né? Porque deixa a gente não é uma certa dependência financeira por um longo tempo, né? Mas aí vai do propósito de cada um, né? Isso aí a gente não entra no contexto, mas eu espero que vocês Entendi. tenham entendido
E se tiver alguma pergunta, dúvida, vai colocando aí para a gente e o aviãozinho também, encaminhando aí para as pessoas, para que a gente possa, né, compartilhar juntos. Ou seja, para a gente passar para o segundo ponto, você falou ter planos, ter visão clara do seu plano não é simplesmente estabelecer uma meta para adquirir um bem, né? E fazer o que é que eu preciso reservar, o que é que eu preciso economizar para conseguir aquele bem. Não está longe disso, inclusive, a educação financeira. Exatamente. Né? Exatamente, é isso aí. É Perfeito. muito mais além. Muito mais então além. Vamos lá. Qual o próximo item legal aí para a gente? A segunda? O segundo dica é sobre controle emocional. Então, é muito importante hoje, né? E a gente sabe disso, a gente está vivendo isso agora, né? O controle emocional, porque é ele que vai dar todo o norte com relação a você conseguir o que você quer. Porque o controle emocional, não sei se vocês sabem, o dinheiro, a relação com o dinheiro é mais emocional do que racional. Então, explica melhor isso aí. A partir do momento que a gente não tem controle emocional sobre o dinheiro, isso significa o quê? A gente está substituindo algo na nossa vida, alguma ansiedade, alguma tristeza, com compras, com aquisição de bens, para o quê? Para justamente aquele vazio que existe, você suprir, né? Aí o que acontece? Você não planejou nada disso. Mas eu mereço, eu estou passando por isso, então eu vou lá e compro. E aí depois vem a consequência. Então, esse controle emocional para uma mudança de estratégia, uma mudança de vida financeira, ela é super importante. Né? Porque onde a gente vai poder. Isso é aos poucos, pessoal. Isso eu sei que às vezes a gente fala, controle emocional é muito fácil, mas eu sei que não é fácil, né? Mas a gente tem todo o como fazer, né? Você se aproxima. Entendi. O controle emocional, então, está no sentido de quê? De a gente ter a frieza, né? A frieza de não trocar a decepção por consumo, por exemplo. Seria isso, não? Exatamente isso aí. A frieza de não trocar a tristeza pelo consumo, isso. A desilusão pelo consumo. Ansiedade. Né? Ansiedade. Eu estou sozinho, então vou sair para gastar, por exemplo. A solidão pelo... Eu acho muito legal até esse paralelo, né? Ou seja, ter o controle. Mas como eu vou ter esse controle, né? E aí, José, né? Como eu vou ter esse controle? Como é que eu faço para me controlar? Então, não é fácil, né? Porque nós somos muito emocionais, né? A nossa vida, em todas as nossas áreas da vida, somos muito emocionais. E aí, a gente tem que descobrir, né? Se a gente parte do pressuposto que a gente toma uma decisão com relação a algo, então, o que é que está dificultando a minha chegada no meu objetivo? Aí, entendi. Não, eu gasto muito porque eu não sei o que fazer, eu estou com algum problema, e aí, todo direcionamento. Isso não é assim, vamos dizer assim, não é difícil, mas precisa de ajuda. Né? Entendi. Eu acho que uma parte boa é quando a gente está consciente que está trocando uma coisa pela outra. Sim. Né? Porque geralmente a gente não está consciente disso. A gente vai lá e faz porque aquilo satisfaz. Isso. Né? Aliás, quando a gente tem dinheiro para ir, né? Porque quando não tem dinheiro, acabou. Né? Nem vai. Né? Quando o cartão está bloqueado, quando está estourado, quando não tem, não vai. A gente está falando quando você tem, vai gastar. Né? Isso. Então, primeiro é tomar consciência. Dizer, opa, peraí, eu não posso trocar minha solidão pelo consumo. Eu não posso trocar minha tristeza pelo consumo. Mas eu mereço. Como assim merece? Claro que você merece. Mas calma aí, a gente está falando de um recurso escasso que acaba. Isso, né? Exatamente. Que acaba. Tá certo? Isso. Muito bom. Qual o próximo item? Então, o próximo item, o terceiro item, é a concentração, né? Então, a concentração é você ter um foco, você olhar para aquilo ali todos os dias e você não deixar que nada te desvie dessa estrada, né? Desse caminho, do que você quer.
Então, por exemplo, assim, eu digo as mulheres, né, porque eu falo em nome das mulheres, mas assim, como muitas vezes a gente tem um objetivo, mas assim, está sempre algo surgindo sobre alguma novidade, e aí a gente, não, eu quero, eu vou fazer. Os homens também fazem, né? Segundo o Maurício ontem, ele disse que os homens também fazem, mas o percentual, isso é estudos, tá, pessoal? Eu estou falando com relação baseado nisso. Então, assim, e aí, não, eu vou fazer, depois eu dou um jeito. Então, isso é muito complicado. Eu vou comprar agora, porque eu quero, e enfim. E aí você perde todo o foco, né? E aí, e a concentração, você prolonga, né, um desejo agora para ter um retorno lá na frente. Então, isso é muito importante. Então, assim, você deixa de comer o bombom agora para comer dois lá na frente. Então, isso faz parte, né, da concentração. E aí eu vou abrir aqui um ponto dentro dessa nossa conversa, José, muito interessante. A gente tá num momento agora que, assim, nem para gastar tá fácil, né? Em alguns contextos, né? A gente saía ali, ia para uma pizzaria, no restaurante, deixava lá 100, 200, 300, sei lá, enfim, depende do restaurante de quem for, ou 50, ou 20, ou 10, e hoje a gente nem faz isso, né? Assim, o consumo diminuiu bastante nesse contexto, né? Sim, sim. Das bobagens, tal, né? Vocês aqui, para ajudar vocês na participação aqui, vocês mudaram algum hábito desse? Vocês, só coloca sim ou não aí, tá? Você passou a ter a regrar melhor o teu consumo, sim ou não? E aí a gente vai vendo aí, e a Joselma vai conversando com a gente aí em cima dos temas aí, pra vocês participarem. Então, é muito importante essa participação de vocês, né, nesse momento, porque assim, Ele tá vendo que sim. isso. Então, assim, é muito importante essa questão da concentração, principalmente agora, né? Eu acho assim que, em virtude de tudo que tem nos acontecido, muitos hábitos foram mudados, né? Isso tem o lado positivo de tudo, tem um lado negativo, né? Mas, assim, a gente tem que buscar o lado positivo, e principalmente nessa questão do consumo, né? Então, eu acho que muitas coisas estão mudando e irão mudar depois de tudo passar, né? E assim, bem mais assim, lógico, né? Muita coisa ruim, mas muita coisa bacana. Então, E essa aí, concentração está no sentido do foco, né? isso, exatamente. E aí a Entendi. gente fugir dessa estrada, concentrar todas as forças, né? Nos objetivos, buscar ajuda, se for o caso, e parentes próximos, se agora não tiver, né? Alguém que saiba bem, assim, tem muita gente boa da nossa família que pode nos ajudar a dar insights, então isso é muito bacana, assim, eu busquei muito Show. isso, tenho buscado. Show de bola. O quarto item, né, é a consistência. Então, você tem visão clara sobre o que você quer. Você tem controle emocional sobre os seus planos, né, sobre o que você deve ou não fazer. Você se concentra, você não foge do seu foco. E aí você tem que ter consistência. Por que Explica consistência? pra gente o que é consistência nesse contexto. Consistência é você, assim, fazer balanços sempre, constantes, do que você planejou. Porque não adianta a gente, assim, nós, seres assim, né, humanos, tudo nos distrai bastante, né? E aí, quando é algo que é importante, que a gente julga que é importante, e assim, a gente sabe que aquilo ali precisa ser mudado, então a gente tem que, né, diante desses 4 passos, a consistência é o que vai te manter nessa linha, né, nessa trilha. Então, assim, é algo que eu tenho feito bastante, e as pessoas que cresceram, que têm crescido
tanto na área financeira ou em qualquer área, tudo que você desejar na sua vida, seja fazer um exercício físico, seja mudar seus hábitos alimentares, seja mudar sua conta bancária, enfim, qualquer coisa que você decida, a consistência ela é primordial. Então, assim. Nosso colega aí está colocando aqui a constância, né? Tem a ver com a constância, né? Ou Isso. seja, manter aquele ritmo, aquele controle, manter aquela observação para ver se as coisas estão indo bem ou não, né, José? Exatamente. Do jeito que a gente planejou, né? Isso. E às vezes aí vão surgir as dificuldades, né? E as dificuldades ele é um reflexo de um hábito que precisa ser mudado, né? E aí onde a gente tem que avaliar e é muito importante essa revisão, né? Esses balanços constantes do que você quer. Ô, Josilma, se eu não entendo nada de matemática, né? A gente está falando de balanço aí, tudo bem. Balanço é uma coisa relativamente simples de entender. Balanço é fazer o controle do que entra e do que sai, né? Eu estudei, eu fiz graduação, inclusive, nessa parte de gestão financeira. É muito fácil para mim entender. Quando você fala fazer um balanço aí, para mim, eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. Mas, assim, para quem não entende de matemática, né? Quem não entende de dinheiro, inclusive, né? Assim, como é que seria isso? Tenta explicar melhor, ou melhor não, assim, por mais tempo um pouquinho. O que seria esse balanço dentro dessa consistência, dentro desse controle, né? Como é que é isso? Ontem, assim, a gente falou um pouco sobre revisão, né? Na disciplina. E a constância, ela tem a ver também com a revisão, né? Então, ser constante é estar alerta o tempo todo para aquele objetivo sonhado, né? Aquele objetivo que você delimitou que esse ano você faria ou daqui a 3 meses você faria. E aí você tem que pegar todas das suas estratégias, né? Com relação ao que você precisa fazer, o que é que eu tenho que fazer? E aí ter consistência no que precisa ser feito. José, não se desviar disso aí. Entendi. Me dá um exemplo, nos dê um exemplo, ou alguns exemplos de pessoas que já, para quem não sabe, Joselma atende pessoas individualmente, né? Faz mentoria ou coach financeiro, porque são duas coisas, são duas formas diferentes de tratar situações, mas também faz em grupo, né? Também, né? Faz atendimentos em grupo e tal. Por exemplo, dessa tua trajetória aí, o que é que você tem visto em relação aos planos das pessoas? O que é que eles vêm desejando? Né? Vamos lá, não estou falando de preciso ter controle financeiro. Não, isso não é o plano. O plano é o que você quer mais na frente, né? O controle financeiro vai ser o meio para atingir. Então, eles querem controlar. Não, não estou querendo. Quando eles entendem que precisam criar um plano. Sim. Me dá uns exemplos aí. O que é que as pessoas mais querem? Assim? Ou então, quais são os mais diversos planos aí? Só para a gente entender. Eu vou dar um dos nossos aqui, né? Por exemplo. Uma pessoa, né? Assim, Então, qual o plano dela? A meta principal dela esse ano é ser reconhecida profissionalmente. E, para isso, existem submetas que ela tem que alcançar, né? Para que ela possa chegar a ser a profissional reconhecida. O financeiro dela, como o financeiro dela, ela precisava ser ajustado, então qual é a primeira meta dela? Foi ajustar o financeiro. Para quê? Para que ela consiga alcançar as metas de acordo com os prazos estabelecidos até o final do ano. Legal, tá vendo? Beleza. Então vai ser a educação financeira para ela, na verdade, é um suporte para ela ser reconhecida profissionalmente, né? Exatamente. Me dá outro exemplo aí. Um outro exemplo é você tem uma certa carreira, mas você não está assim, você não está bem, você está na dúvida se você realmente quer ou não quer aquilo ali, certo? E aí você tem que tomar uma decisão, né? E aí começam também todo um planejamento sobre o que você gosta, o que você não gosta. E aí ela estava também sendo afetada financeiramente. Ela não estava satisfeita, porque não estava cobrindo os custos dela, enfim.
E aí começam também todo esse planejamento em cima dessa, quais são as minhas habilidades? Será que eu posso ser esse profissional que eu quero? E aí o financeiro entra novamente. O que é que eu tenho que Uhum. fazer para ser esse profissional? Então, assim, é muito interessante que em cada sessão a gente elas vão evoluindo, as pessoas vão evoluindo, vai ficando mais claro, e aí é onde entra a consistência, né? Tem alguém Das que já metas. vem, entendi. Tem alguém que vem realmente querendo um objeto, por exemplo, alguma coisa física, simplesmente, e você termina mostrando que aquilo lá não é o suficiente para ele conseguir a educação financeira, precisa de muito mais, pensar em outros. Existe isso também, não? Assim, eu nunca, assim, diretamente não, né? Eu acho que as Tá. pessoas elas estão mais conscientes com relação a isso. Mas, assim, não tem nenhuma meta. Eu quero comprar um carro. Eu quero, lógico, né? Ele está Tá. no contexto, mas a meta principal não é essa. Então, isso é o que é o Entendi. mais importante. Né? Você tem uma meta consistente para que você possa realizar os outros sonhos, inclusive comprar um carro. Ok? Então, assim, Entendi. ela é bem. É muito bem estruturado. E quando as pessoas chegam com ideias, assim, mas não estão tão direcionadas, então aí a gente vai direcionando, vai mostrando, vai fazendo com que aquilo ali faça sentido, né? Para elas, Entendi. que elas possam chegar onde elas desejam. Entendi. Qual é o próximo ponto, Joselma? Importante aí, dentro dessa determinação para conseguir melhores hábitos relativos às finanças, né, pessoais. Sim. Então, não, a gente costuma muito olhar o passado, né? Está sempre buscando no passado. Por que aconteceu isso lá? Eu não vou conseguir aqui, nem lá no futuro, né? Então, uma dica é não olhar para trás. A gente vai olhar para o passado, lógico, para buscando o quê? Aprendizado. Né? Eu aprendi naquela situação X que eu fiz isso, não deu certo. Mas a gente não pode buscar algo no presente e no futuro baseado no passado, porque senão vai ficar repetindo. Né? E isso aí tem toda uma preparação também, pessoal. Assim, é muito importante que o passado ele seja visto. Existe a dor, né? Que você traz do passado. O que é essa dor? As crenças com relação a dinheiro, como é que o seu pai e sua mãe lidavam com dinheiro, e aí você vem trazendo, aí dói, e aí você às vezes não consegue passar para o próximo nível. Mas aí você vai buscando os porquês, mas aí para de olhar para trás, passou. E aí do presente para o futuro, né? O passado é uma referência, vamos dizer assim, buscando o positivo, né? E o negativo, trabalhando esse negativo, né? As coisas que doem, que foram ruins. Por exemplo, eu gasto muito, eu não sei quanto, eu sou muito ansiosa, estou sempre endividada, ou eu tenho dinheiro, meu dinheiro sobra, mas eu não sei o que fazer. E aí, a partir do momento que as pessoas falam isso, né, elas trazem esses contextos, e aí a gente, vamos tratar, e a gente conversa, mas assim, trazendo o positivo de todos esses exemplos, né, para que eles possam avançar. Então, isso é Entendi. muito interessante, é muito importante. Aí é uma dica que eu deixo aqui como. Vamos explorando mais um pouquinho esse não olhar para o passado. Se foi o passado que me trouxe até aqui, né, com todos esses gastos, com todas essas despesas, com todos esses furos, esse negativo do banco, essa dívida, enfim. Como não olhar para o passado, né? Como não estar fazendo relação com os meus erros lá atrás, hein, Josilma? O que é que tu fazes durante, por exemplo, uma sessão de coaching financeiro, Uhum. quando alguém está lá preso ao passado, se culpando, ocupando alguém, ocupando alguma situação, ocupando o governo, ocupando os clientes, ocupando o sócio, enfim, o que é que você faria? Né? Se eu chegasse para você agora e dissesse assim, ó,
Joselma, mas eu não tenho como esquecer isso. E você sabe que isso talvez é o que está segurando a pessoa para se libertar, para começar a pensar em novas possibilidades. Sim. O que é que você faria comigo? O que é que você perguntaria a mim agora? Né? Ou que você já perguntou para as pessoas? Como é que você faria isso? Me fala. Então, o que eu te perguntaria seria o seguinte: até quando você quer continuar onde você está? Se isso é sua dor, se isso é algo que está te incomodando, te deixando triste, te deixando ansioso, e o que é que você pode fazer agora? Né? Então, o que é que eu posso fazer? O mais simples possível. Você vai me dizer a sua dor. Quando eu faço a pergunta, você vai me dizer a sua dor. Então, Maurício, você quer continuar onde você está hoje? E aí você vai dizer que não, né? Porque se a gente está. E o que é que você pode fazer hoje, a partir de hoje, para mudar isso? Por menor que seja. Então, assim, e aí a pessoa vai trazendo em pequenos gestos, em pequenas, porque isso é escrito, né? E assim, as palavras, elas são muito fortes quando saem, né, do seu. E elas começam a entender que elas podem mudar, né, a partir do mais. Show. Beleza. Entendeu? Um ponto interessante também que eu trato quando estou fazendo alguns atendimentos, né, que a pessoa está lá presa ao passado, né, presa no sentido assim de não querer se soltar para poder avançar e pensar em novas possibilidades, é uma ferramenta muito básica que a gente utiliza nos processos de coaching. Perdas e ganhos. Né? E aí eu tenho um quadro na parede, né? Nessa sala que você está aí, de frente para você, tem um quadrão aí? Quadrão de vidro assim, bem grande? Aí na frente. Eu escrevo lá, eu passo um risco no meio assim e coloco perdas e ganhos. Aí vou escrevendo. Me fala o seguinte, o que é que você perde por continuar lá atrás? Aí a pessoa começa a falar. Sim. Quer mais? Quer mais? E isso é uma perda? Posso colocar aqui? Pode. Isso. Aí escrevo lá aquele monte de perda. E o que é que você ganha se soltar do passado? O que é que você vai ganhar se soltar do passado? E começa a colocar. O que é que você prefere? Aí depois que a pessoa vê aquela coisa, a mente dela estampada lá na parede, né, no quadro, aí ele olha assim e diz, e aí, você quer ficar aqui ou quer vir para cá? É lógico, a pessoa quer dizer que quer os ganhos. Exatamente. Aí eu faço o seguinte, ok, como é que a gente vai soltar cada ponto desse aqui? Essas perdas? Como é que a gente vai deixar então isso para trás? Como é que você vai fazer isso aqui? Assim, assim, assim. E esse? Eu acho que eu preciso realmente esquecer ou conversar com fulano e pedir desculpas, tal. Ok, então esse é o plano de ação para você soltar, deixar de perder. Né? Exatamente. E o que é que você vai fazer agora então para ganhar isso aqui? Então, você começa a abrir a mente da pessoa, entendeu? E mostrar a ela que é possível. Né? Porque simplesmente dizer para a pessoa, que eu sei que não é isso que você faz, nem é o que eu faço, mas assim, simplesmente, se solta do passado, só como se fosse um conselho, isso não vai resolver. Né, então, a gente vai lá e aprofunda, né, para que a pessoa realmente consiga se desvencilhar desse passado que segura ela, quando é o caso, né? Quando é o caso. Sim. E aí, beleza. Esse exemplo tem meus colegas aí entrando, tem outras pessoas maravilhosas aí, André tá dando um perfeito, beleza, André tá lá em Minas Gerais, né? Tem o pessoal da Bravoc aí de Brasília, que legal, tem muita gente aí participando, show de bola. Vamos lá, Joselma, qual seria, a Aninha entrou agora, legal, qual seria o outro ponto, o sétimo ponto, né, que está relacionado aí à determinação nesses 3 Ds, né? O D de determinação para a formação de hábitos financeiros. Então, o último ponto seria resolução de problemas é muito amplo, né? Então, assim, resolução de problemas é muito. Mas eu coloco esse como dica, por quê? Porque diariamente vão estar surgindo situações, né, que vão te levar para longe do seu objetivo, né? Do que você determinou, da sua visão clara, dos seus planos. E quando a gente tem certeza do que a gente quer, então a gente tem que começar a fazer tipo uma faxina,
E aí, todo dia, a gente vai estar limpando o que está assim, o que tá dificultando. Lógico, tem alguns problemas que levam tempo, né? Não é assim, tão rápido, mas é o dia a dia que vai fazer com que a gente vá aprimorando, vá vendo que realmente algumas situações têm solução. Por exemplo, muitas pessoas, elas, assim, se sentem acuadas, se sentem, assim, de chegar num banco para resolver alguma situação, envergonhadas mesmo. E aí é onde você tem que, a partir desse pronto, eu tenho que resolver. Isso aqui vai me levar para onde eu quero. E vai sempre lá com o gerente do banco e diz, ó, oh, não estou conseguindo, então ser aberta, ser tranquila com relação a isso. Quando você tem essa visão clara, então isso se torna... E aí quando você consegue, né, o desconto menor que seja, mas aí já é um passo para aquilo ali que você está buscando, né? Para a sua visão clara, para você chegar ali onde você quer, né? Então, isso significa determinação, né? Você buscar isso Entendi. aí. Ou seja, dentro dessa questão da resolução dos problemas, imagine esse quadro que eu falei agora há pouco, onde você tem lá as perdas e os ganhos, e aí você elenca o que você tem que começar a fazer para resolver. Sim, E aí começa, quando você começa a resolver aquilo, quando você começa a fazer aquilo que você se propôs, é como se fosse saindo um peso das suas costas, sim, né? sim. E vai te aliviando. Ai, que legal. Ai, até que enfim consegui cancelar esse celular. Ufa. Ai, até que enfim consegui fechar essa conta do banco. Ai, ufa, pronto. E vai dando aquele, você resolver os problemas, né? Resolver cada Isso, pontozinho, né? Outros problemas exatamente. surgirão, claro, outros problemas surgirão, financeiros, né? Ao longo da sua caminhada, né? Sim, Até sim, você conseguir a educação financeira ideal para você. Porque não isso. existe educação financeira ideal, né, Joselma? Não existe uma fórmula, Sim, né? sim. E um patamar que você precisa chegar. Não, é o que você vai sentir melhor, é o que você vai sentir mais à vontade, é o que você vai sentir mais confortável. Não é Uhum. assim? Sim, sim. Então, quando você começa a resolver os problemas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui. Eu tenho conta em alguns bancos, conta bancária abertas em alguns bancos. Da minha empresa, eu tenho duas contas bancárias, né, em dois bancos. Tem um banco que eu estou desde o começo do meu negócio, há mais de 5 anos, né? E tem outra que eu abri agora há pouco. E esse outro banco me custa muito caro por ano, né? Eu Uhum. pago, assim, centenas de reais por ano, né? Para só ter essa conta lá. E eu comecei. E eu já era para ter encerrado essa conta desde o ano passado. E aí vai entrando uma coisa, mas fica na minha cabeça aquele problema, entendeu? Ai, meu Deus, eu estou Uhum. gastando com isso aqui, porque eu tenho que ir lá. A pessoa jurídica, então eu tenho que ir lá, tenho que conversar. Aí é como você falou, peraí, na quarentena, né? Resolvendo um monte de pepino, um monte de coisa que tem que resolver mesmo, ou resolve, Sim, sim. né? Redução de custo da empresa, aquele negócio todo. Aí eu vou ligar para lá. Quando eu ligo para lá, a moça disse: o senhor está na frente do computador? Eu disse, estou. Acesse aí o site do banco. Clique ali, clique aqui, ó. O senhor encerra a conta aí. É só clicar aqui, e a solicitação, e o senhor vai acompanhar. Eu disse, não é possível. Eu não tinha visto isso no menu. Porque eu Uhum. achava que eu tinha que ir lá no banco, ir na quarentena, como é que eu ia, e não sei o que lá. Cara, quando eu resolvi resolver o problema, né, quando eu decidi resolver o problema, cara, sabe, em alguns cliques, em 10 minutos de uma ligação, e 2 cliques lá eu resolvi o meu problema. Aí, ufa, ai, que economia anual que eu vou ter na minha empresa, Sim, sim. entendeu? E aí, estou dando só um exemplo, né? Estou dando Sim, só um com exemplo. certeza. Mas, assim, são a resolução dos problemas é isso, né, Josilma? Isso, exatamente. É ir ticando mesmo dentro de um checklist lá, cada situação, cada ponto, com determinação. Que você sabe onde você quer chegar, onde você está Isso, querendo chegar, né? Isso é, exatamente. isso é, isso é muito legal. Bom, o interessante, antes da gente fechar, Júlia, mas está com 10 minutinhos ainda para fechar, está aberto as perguntas, pessoal. Quem quiser fazer perguntas aí sobre a temática que a gente colocou aqui, tá? A gente falou deixa eu só voltar aqui a tela. Pronto. A gente falou de ontem para hoje, a gente dividiu a live em duas,
mas na verdade a gente quis tratar de 3 pontos. O D da decisão, o D da disciplina e o D da determinação. Olha quanta coisa precisa existir para a gente ter uma consistência nos nossos hábitos financeiros. E a gente falou, pessoal, que ontem, que não só procura ajuda nessa área quem está no fundo do poço, não. Tá? Quem já está super endividado a ponto de colocar uma corda no pescoço e se matar e deixar as contas para os outros pagarem não. Né? A gente se educa financeiramente deve estar educado financeiramente em vários estágios da nossa vida. Eu posso até ser uma pessoa super controlada agora. Ser super controlado não é ter educação financeira, não, tá? Isso é avareza. É super controlado. Não gasta, não gasta, não gasta. Isso é avareza, a pessoa avarenta. Né? Então, não é isso. Não é isso. Não é ficar gastando o mínimo possível e juntar o máximo possível. Não, o dinheiro não é para ficar guardado. O dinheiro é para ser investido. Né? O dinheiro é para ser investido, mas não para ficar guardado. Então, ter o cuidado de buscar apoio, né? Buscar conhecimento relativo à educação financeira nos vários estágios. Porque eu posso ser uma pessoa super controlada e de repente eu ganhar na loteria. E aí? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não tenho educação financeira para cuidar disso. Entendeu? Eu não tenho consistência, entendimento, né? Então, é muito importante a gente entender que educação financeira, coaching, não é só para quem está desesperado, se acabando. Não. É alguém que precisa se educar naquele momento para conseguir coisas melhores mais na frente. Não é isso, seu? Então, eu preciso me educar agora e talvez me reeducar, né? Talvez eu precise me reeducar financeiramente para conseguir atingir patamares superiores. Sim, sim. Entendeu? Então vai muito mais além do que economizar a conta e colocar numa planilha o que eu gasto e o que eu recebo. Né, José? Não é, isso aí é um meio para conseguir. Né? É uma forma de controle, é uma forma de estruturação. Não é verdade? Inclusive, então, só falar. fazendo uma observação, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala sobre reaprender porque em muitos casos a gente tem que reaprender para poder aprender, né? Porque aí é onde estão os hábitos ruins, os maus hábitos, e aí para a gente criar bons hábitos, a gente tem que reaprender. Então isso é muito importante. E assim, não tem. Eu tanto falo isso, como o Maurício falou agora, né? Comentou agora, com relação a não só endividamento, mas essa pós-fase. Vamos supor, uma pessoa que. O Big Brother é um exemplo das pessoas que ganham dinheiro ali e poucos conseguem manter aquela fortuna que eles ganham ali. Né? Se permanecem milionários. Porque não tem educação financeira, né? Adequada, Exatamente, né? exatamente. Quer realizar todos os sonhos de infância, gasta o dinheiro todo e não pensa no futuro. Né? Entendi. Então, isso é bem interessante. Muito legal. Olha só que legal, tem pessoas maravilhosas aqui, a Tatiana, a Alexandrina Formiga. Eu conheço a Alexandrina há muitos anos, no tempo da TEL. Olha só que legal. Temos pessoas maravilhosas participando da nossa live de hoje. E antes de encerrar a nossa live, avisar vocês que eu falei no comecinho de hoje, que a gente está com mais duas lives. Essa é a primeira, no conjunto eu e Joselma. Na semana que vem e na outra semana, a gente vai ter também 2 lives e 2 lives. Vocês são 3 profissionais, né? Cada um em 2 lives, complementando assuntos, né? Para que a gente traga para vocês, entregue para vocês conhecimento. Tá certo? Conhecimento. Então, a gente está preparando lives maravilhosas aí, né? Para dar sequência a essa entrega de conteúdo, né, José? Para que a gente possa realmente ajudar todo mundo aí nesse momento que tá tão... que tanta gente está precisando de informação, de mais informação, para passar por esse momento de uma forma mais... e até, enfim, conseguir coisas melhores lá na frente. Então, tuas considerações finais aí, em relação a todo esse contexto dos 3Ds aí da educação dos hábitos financeiros. Fica à vontade aí para fazer suas considerações finais. E ainda dá tempo de fazer alguma perguntinha aí para quem quiser fazer uma pergunta, tá bom? Então,
Agradecer, né, a todos vocês que estão nos assistindo esses dias e dizer para vocês que novos hábitos financeiros, eles fazem toda a diferença, né, na nossa vida, né? A decisão, a disciplina e a determinação são os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros passos, né, para essa mudança. Aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas, tem acontecido em turmas de mentoria. Então, assim, realmente tem um porquê de ser, né? Não é à toa que esses 3 hábitos estão elencados aqui. Então, assim, se vocês precisarem de ajuda, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, né? E, assim, estou muito feliz em estar aqui, agradeço a todos e uma boa noite. Beleza. A gente faz parte de um time de coaches, né? O Seiva Coach Online, que é formado por 4 coaches, né? Eu, a Joselma, a Ângela, que fica lá em Brasília, e a Andréia, que fica lá em Minas Gerais. Olha só, um time nacional para atender nacionalmente as pessoas, tá? Tudo bem, pessoal? Então chegamos ao fim dessa live. Maravilha. Obrigado a todos vocês aí. Quem gostou, deixa um likezinho aí, tá bom? E aí, Joselma, muito obrigado. Haverão outras oportunidades. A gente já tinha feito outras lives, né? E Sim, haverão sim. outras oportunidades aí de vocês estarem comigo e com o Joselma aí conversando mais sobre temas relevantes. Tudo bem, pessoal? Forte abraço a todos e sucesso. Tchau, Joselma. Tchau, Maurício, até logo. Até lá.